Aluninhos, continuando a ideia ainda dos conceitos iniciais dessa playlist da Química do Zero, vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria? Para nós, são 3 estados no ensino médio: sólido, líquido e gasoso. Nesse contexto que nós estamos, chamar de estado líquido ou chamar de estado de vapor não vai fazer diferença. Mais para frente eu diferencio a diferença entre gás e vapor, eu te dou uma diferença mais formal, mas que aqui é pouco significativa, pouco importante. O mais importante é: os estados físicos são estados de organização da matéria. Então você vai pegar a sua canetinha colorida e a palavra mágica está aqui, ó. Organização. Então, o que define se é sólido, se é líquido ou se é gás é o nível de ordem que eu tenho, o nível de organização. O estado sólido de todos é o mais organizado, possui retículo. Retículo significa dizer que os átomos, que as moléculas, que os íons estão unidos em uma forma geométrica organizada. Significa dizer que os átomos, que os íons, que as moléculas não estão unidos de qualquer forma, que o arranjo geométrico é igual você no mundo, único. E esse arranjo único se chama retículo. Eu escolhi um exemplo. Estou pensando em cloreto de sódio, sólido, e eu desenhei isso. Sabe como chama isso? Isso chama retículo iônico. Significa dizer que as cargas estão unidas por uma força de coesão. A palavra força de coesão, força que une, que junta. É uma força eletrostática, é uma força elétrica. Lembra que cargas de sinais contrários se atraem? Então o cátion e o ânion se atraem fortemente por natureza elétrica, por forças elétricas de coesão, de atração. E esse arranjo elétrico de união dá ao cloreto de sódio uma forma geométrica única dele. Significa dizer que no sólido, seja ele iônico, metálico ou covalente ou molecular, as partículas, os átomos, as moléculas, os íons estão unidas por forças de atração. São forças muito intensas, por isso que o sólido possui ordem. Então esse nível de organização maior está associado ao estado sólido. Tudo bem? Ótimo. O estado líquido eu chamei de um estado intermediário. Existem forças de atração. São mais fracas do que no sólido. Por isso que líquido não tem retículo. Sólido tem retículo. Líquido não tem. Entretanto, no líquido existem forças de atração. São as chamadas forças intermoleculares. Escolhi a água. Água líquida. Fiz um desenho aqui, ó. Uma molécula de água, uma outra molécula de água. Essas moléculas de água podem se unir. Elas estão unidas por uma ligação, olha o nome, intermolecular. Intermolecular entre moléculas. E essa força intermolecular você chama de ligação ou ponte de hidrogênio. Significa dizer que entre essas moléculas existe uma força que as mantém unidas. Existe uma ligação que as mantém unidas. É a força intermolecular. Não existe retículo, mas existem forças de atração. Tudo bem? Quando eu penso no estado gasoso, não existe ordem. Total liberdade para as partículas. Ausência de forças de atração. O que significa isso? Você está no seu quarto, a porta está fechada.
A janela está fechada. Mas a janela do seu quarto tem uma fresta. Essa fresta permite que o ar de fora possa entrar. Significa dizer que o gás tem liberdade. Então ele pode se movimentar. A química chama isso de difusão. É a capacidade que o gás tem de se espalhar. E isso está associado com a ausência de forças de atração. Vamos continuar pensando você no seu quarto. Está no seu quarto. Mamãe bate na porta para entrar. Quando a mamãe abre a porta e ela adentra o seu quarto, o ar que estava lá fora também entra. Significa dizer que as partículas do gás se movimentam com total liberdade e se espalham pelo ambiente inteiro. A química chama isso de difusão, espalhamento. Por isso que eu te contei que toda mistura gasosa é homogênea, porque a tendência dos gases é se misturarem de forma uniforme. Por isso que toda mistura gasosa tem uma fase só. Escolhi o hélio como exemplo. O hélio é um gás monoatômico. Cada gás hélio está representado por uma bolinha. Essas bolinhas são livres e se apresentam totalmente separadas. Não existem forças de atração entre os átomos de um gás nobre ou entre as moléculas de um outro gás que não seja um gás nobre. O gás que a gente estuda no colégio, o gás que você estuda, nós chamamos de gás ideal. E toda vez que eu uso o nome gás ideal, significa não existem forças de atração. Tudo bem? O que você percebe? Quando eu penso no sólido, no líquido e no gás, o que vem à minha cabeça são os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Mas eu penso em estados que têm diferentes níveis de organização, em que o sólido é o mais organizado de todos. Ao sólido eu associo um retículo e o gás é o que é totalmente desorganizado. O líquido tem propriedades intermediárias. Entre as partículas que constituem o líquido existem forças de atração. São as chamadas forças intermoleculares, mas líquido não tem retículo. Te dei um panorama geral. Em diferentes vídeos eu te conto diferentes coisas, mas você não pode esquecer. São coisas diferentes, mas elas precisam se encaixar. Entre elas existe uma conexão. No próximo vídeo eu vou te contar a diferença entre ser líquido e aquoso. Aí você vai perceber que vai aparecer a ideia de mistura. Chance, tô do seu lado.